Bom, gente, eu tô aqui com essa pessoa incrível, que é o Ronaldo Canabarro, também Ronald Canabarro, e também Suzane von Richthofen. O Ronaldo atende por vários nomes. Mostra essa linguinha linda. Ô, gente! Entre eles, irmã. Eu tô aqui com a minha irmã, gente, com esse amigo do coração, essa pessoa tão especial na minha vida. E ele vai falar um pouco para vocês sobre o que tá pesquisando no doutorado, que ele tá fazendo agora em História na FGV. Mas dá pra gente começar, Ronaldo, dizendo de onde é que a gente se conheceu, qual é a nossa relação, o que a gente já fez junto, né, gente? Que tal? Oi, gente! Então, obrigado, Ícaro, pelo convite. Mana, não dá pra gente contar tudo, né, do que a gente já fez junto, como a gente se conheceu, vamos ser sincera. Não, eu acho que Isso aqui é o resumo da sua vida. Esse é o resumo da minha vida, essa paisagem e esse estado que a gente chegou em casa, deixou as janelas tudo abertas, molhou tudo, destruiu os apartamentos, tênis, as pessoas, destruiu a dignidade de todo mundo, mas a vista continua linda. O abafa, não me conta pro povo. Gente, eu acho que eu conheço o Ícaro antes mesmo de Ícaro me conhecer. Isso é um fato importante. Porque Ícaro era uma bicha POC maravilhosa, que do interior, lá de Marau, que ela ia para Passo Fundo para abafar, porque ela era uma coisa meio emo, meio grunge, meio tudo, assim. E eu sabia quem ela era a partir de amigos em comuns, e eu acho que uma ou outra vez a gente se viu. Enfim, e aí nos aproximamos, né, muito tempo depois, por conta do Plural, né, o coletivo LGBT, um coletivo de pessoas aí de Passo Fundo e região, que foi se formando a partir de 2011, que surgiu a partir de coisas muito informais. A gente começou a se reunir no meu apartamento, em Passo Fundo, na época, né? E eram reuniões que ocorriam muito sem um objetivo específico, eu acho, né? Era muito mais assim de nos acolher, de nos entender, nos reconhecer nesses espaços e o que cada um estava fazendo. E Ícaro veio, acho que depois de umas 3 ou 4 reuniões, 5 reuniões, não lembro exatamente. Ícaro veio e apresentou um trabalho que ele tinha acabado de apresentar na faculdade. Ele estava cursando psicologia, não lembro em que semestre, acho que no início ainda. Primeiro, aham. E a partir dali a gente foi estabelecendo uma relação muito de proximidade por conta desse lugar que se tornou Plural, porque logo depois ele foi se tornando um movimento social mais organizado. E outras pessoas foram se agregando, e o meu apartamento já não dava mais conta, e a gente foi achar outros lugares, e a gente foi para o CEPERS, né, a partir de uma parceria com o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Comerciários de Passo Fundo. Então a gente foi construindo um movimento social, né, a gente organizou a primeira e a segunda parada aí da cidade, né, aí de Passo Fundo, e eu acho que isso é um grande ponto, né, que fica desse processo todo. E a partir daí a gente foi se reconhecendo como irmã, né? Porque é isso. Nesse lugar que ocupamos na sociedade, a gente tem esse direito de escolher a nossa família, que é a nossa família, já que o parentesco é sempre heterossexual, para nós o parentesco está em outros lugares. E a minha irmã
escolhida é essa bicha aí, ridícula, que fica aí falando, chamando de outros nomes. Eu não vou citar. Suzane. Ai, gente, que lindo isso! Que lindo isso! A ideia de que o parentesco é sempre heterossexual é da Butler? É da Ou eu tô Butler. É da Butler. É um livro, inclusive, né? Um texto dela, que ela fala Tem um justamente isso, né? artigo, né? O parentesco sempre O é. parentesco é sempre heterossexual, né? Se Porque a é gente isso, errou, né? tem a correção aqui na descrição. É, Tudo que a gente errar na conversa, tem a descrição, tem a checagem de fato ou fake aqui na descrição depois. Até porque é uma live, gente, a gente não é obrigado a saber de tudo. A gente pode não errar. é? Né? Então, só para o pessoal entender onde nós estamos, né? Eu estou, então, em Passo Fundo, né? Nessa cidade onde nasceu o Ronaldo. Eu nasci numa cidade aqui perto. E onde você está? Eu estou no Rio de Janeiro, estou aqui há quase 3 anos, vim para trabalhar, trabalho na UFRJ, sou servidor público na UFRJ, e ao ano passado entrei para um doutorado na FGV, doutorado em História, Política e Bens Culturais, né, na Fundação Getúlio Vargas, e então, desde então, estou nessa proposta de me desafiando a fazer uma pesquisa de doutorado, né, na FGV, que é uma instituição bastante tradicional, né, tem uma pós-graduação já consolidada na área de História, e que tem pouquíssimas pesquisas na área que a gente desenvolve, né, que é a área de gênero. Eu acho que a gente já pode entrar, né, acho que já posso falar um pouquinho da minha pessoa. Bom, eu estudei aí em Passo Fundo, eu fiz História na Universidade de Passo Fundo, depois, né, eu me formei em 2005, eu depois fiz o mestrado aí também, né, eu já não tá, no meio do mestrado eu acabei me mudando, fui morar em Foz do Iguaçu, trabalhar na Unila, mas terminei o mestrado aí em Passo Fundo, e, enfim, em História Regional, que é a área de mestrado aí da Universidade de Passo Fundo. A minha atuação, né, tem sido nessa linha, né, de um ativismo acadêmico, ou seja, sempre eu me forjei no movimento social, me forjei nesses espaços do ativismo, né, por ser uma bicha que resolveu estudar na academia, né, e não deixar de ser bicha porque está na academia. Isso se atravessa também na minha pesquisa, né? Então, a minha pesquisa ela está ancorada numa grande área que seria História e Gênero. Basicamente, é um pouco da minha formação. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu trabalho como técnico em assuntos educacionais, né? O meu cargo, ele é um cargo voltado para pessoas licenciadas, ou seja, que tenham licenciatura em qualquer área, e eu trabalho, né, o setor que eu pertenço na UFRJ é o núcleo de rádio e TV, então a minha atuação dentro do núcleo de rádio e TV é auxiliando na produção de conteúdo educacional e trabalhando com questões voltadas para a extensão, então eu fiquei como coordenador de extensão até início desse ano, quando eu saí, eu estou em afastamento para o doutorado agora, então eu estou em dedicação integral para o doutorado. Eu entrei no doutorado com uma proposta de pesquisa que possivelmente eu não vou conseguir consolidar, então ela tem se direcionado de uma outra forma. O que eu tenho trabalhado e nesses últimos meses tenho desenvolvido pensando a historiografia brasileira produzida a partir dos cursos de pós-graduação em História no Brasil, que atualmente são 83, né? A gente tem 83 programas de pós-graduação, né, segundo a CAPES, e então a partir desses programas eu realizei, né, um levantamento de todas as teses e dissertações que abordem a temática que se definiu LGBT, mas eu tenho chamado, né, de dissidências sexuais e de gênero. Por quê, né? Porque a gente está falando de pesquisas
que abordam vários tempos, né, da história. Eu não posso pesquisar a homossexualidade na Idade Média, porque esse conceito de homossexualidade não existia na Idade Média, né? Então, assim como eu não posso falar de homossexualidade na Grécia, como algumas pessoas às vezes falam, né? Você pode até pensar, a partir dessa lógica de práticas homossexuais, ou seja, de práticas sexuais não heterossexuais, né, de práticas sexuais não heterossexualizadas, mas a forma como essas práticas e como essas pessoas se relacionavam é outra, e é a partir disso que eu acho que é preciso problematizar também. A gente tem, no Brasil, o primeiro trabalho voltado para pensar as homossexualidades, que foi abordado dentro da história, dentro de uma pós-graduação em História, foi em 94. Então, você vê, isso é muito tarde, né? Enquanto que áreas como antropologia começa a discutir sexualidade nos anos 50, a psicologia começa a discutir a sexualidade, né? No cerne do nascimento da psicologia, tá? A sexualidade. Na história, aqui no Brasil, o primeiro trabalho que aborda isso sobre, e ainda, né, dentro do termo que na época vigente, homossexualismos, né? Esse é em 94, então a gente está falando de um trabalho, de pesquisas que tem poucas décadas na minha área, né? Essa área da qual eu me alio, né, a alguns outros teóricos, como o Leandro Collin, como a Larissa Pelúcio, como a Berenice Bento, pensando a partir dessa ideia de dissidências sexuais, né? Essa ideia de estudos transviados é uma proposta, né, da Berenice Bento, de tradução cultural da teoria queer, dos estudos queer, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? Enquanto teoria especificamente do Brasil, a gente não tem diretamente uma produção específica que teorize essas questões. Então, a gente importou teorias, né, e aí estadunidenses e europeias, né, principalmente francesas, né, a partir dos anos 70, né, começam a surgir estudos, né, que à época ainda se chamava estudos gays e lésbicos. Sim. Então, sim. existiam departamentos, né, de estudos gays e lésbicos. A partir dos anos 90, surgem lá questionamento dessas identidades de estudos gays e lésbicos, surge a teoria queer, os estudos queer. Então, a gente tem lá departamentos de estudos queer, né? Seria, se a gente fosse fazer uma tradução, que a gente não tem uma tradução para o Brasil, porque queer não tem uma tradução específica, né? O queer, ele seria estranho, desconforme, não adequado, e é um xingamento, né? Seria como se a gente tivesse aqui no Brasil, tivesse aí na IMED o departamento viadinho, né? O departamento bicha, né? Que seria maravilhoso se a gente pudesse, né, questionar esse ponto, mas a gente não conseguiu produzir isso. Partindo disso, dessa proposta que a Berenice Bento faz, inclusive tem um livro dela chamado Transviadas, né, com arroba, que é Transviados, Transviadas, que na verdade é um compêndio de várias publicações dela, de artigos em revistas, entrevistas que ela deu. Mas o que eu tenho visto e o que eu tenho problematizado com relação à história é que a gente teve nos últimos, né, a gente precisa pensar na construção dessa disciplina histórica de forma profissional, né? Profissionalização começa a partir do século XIX. E a gente tem que lembrar que o século XVIII é um século de muitas mudanças, né? E de certa forma inaugura essa forma de viver que a gente tem dentro do capitalismo, né? A Revolução Industrial. Pouco antes, né? A gente teve a Revolução Francesa, né? A Revolução Burguesa, quando tem a queda de reinos, e aí o início da República, né? Então, essa nova forma de organização de sociedade. E a história, ela tem um grande arcabouço desse período, que são grandes narrativas, né?
narrativas macro-históricas, como se você estivesse olhando por cima, né, conseguindo estabelecer grandes tempos históricos a partir de uma pesquisa, né, e aí a gente tem filiações específicas, que é o marxismo, né, que é o liberalismo, a profissionalização da história ela se dá a partir de uma ideia muito positivista, né, então, o que essa ideia de positivista dizia? Que a gente precisava usar comprovações dos fatos, né, como se a história pudesse ser comprovada. De certa forma, é ainda a história que é passada na sala de aula, né, que é essa história voltada para os grandes heróis, para os grandes acontecimentos. E a gente vai ter o início do século... Essa visão que a gente aprende que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Exato. E por aí vai, né? Por aí vai, assim, várias figuras, né, heróicas, míticas quase, né? E aí absurdos, como, por exemplo, a ideia de que a princesa Isabel, bondosa, aboliu a escravidão, né? Como se toda a luta da população escravizada, negra e indígena, durante séculos, os levantes, as revoltas, toda a pressão de resistência que essas pessoas construíram não fosse importante para pensar essa abolição e fosse uma grande bondade da princesa Isabel, querida abolicionista. Esse tipo de coisa que a gente foi construindo, fala. Chegando perto do dia 17 de maio, tem que lembrar disso. Não foi o DSM que decidiu que ia tirar, ou a CID que decidiu que vai despatologizar. É pressão de movimento social, é pressão de sociedade organizada. É luta, é sangue, é morte. É sangue, é morte, é sangue que correu. E isso é uma das questões, né, que a gente, enquanto historiador, sempre tem que lembrar as pessoas de que tudo isso que a gente tem, ela não foi uma bondade do poder, ela não foi uma bondade de um sistema que funciona. Não, é constantemente luta, briga, morte, muita morte, né? Então, cada direito conquistado, e isso é importante lembrar, né? Os direitos conquistados, eles não são perenes, a gente pode perder a qualquer momento. Então, a gente está sempre vigilante, sempre... E aí, bom, vindo mais recentemente, a história ela tem uma mudança, né, bastante significativa nos anos 70, que é a escola dos análises, né, então, que vem questionando muitos... E aí a gente tem vários historiadores que vão surgir dizendo, não, mas a gente precisa estudar muito mais coisas, né, a gente precisa olhar para a microhistória, a gente precisa olhar para as relações, a gente precisa olhar para a história das mentalidades, né, se filiando junto com a psicologia, junto com a filosofia. A gente precisa expandir isso e pensar de outras formas, pensar fora desse sistema, né, de grandes narrativas. Dentro da produção histórica, pensar a sexualidade e o gênero não era uma coisa importante. Deixa eu falar de uma história que eu sempre lembro, porque isso me marcou muito. Eu lembro no mestrado, um professor meu, de uma disciplina, professor que é da área da sociologia, não vou citar nomes, ele me disse um dia assim, por que você está fazendo mestrado em História? Eu falei, como assim? Por que eu estou fazendo mestrado em História? Porque eu sou historiador. Mas a sua pesquisa, o meu mestrado em História, eu voltei a minha pesquisa para pensar a identidade travesti a partir de narrativas do jornal Lampião da Esquina, que é um jornal que circulou de 78 a 81 aqui no Brasil e teve uma grande capilaridade, foi o primeiro jornal com uma gay, né, o primeiro jornal de bichas para bichas.
E ele falou isso, mas você devia estar na antropologia, porque a antropologia que pesquisa essas coisas. Veja, eu estou falando de 2015, né? Estou falando de 2014, provavelmente quando estava fazendo essa disciplina, 2013, 2014. Então, eu estou falando de algo agora, ontem, né? E aí é nesse sentido, né, que eu tenho pensado é possível pensar um campo de pesquisa em dissidências sexuais de gênero dentro da história, né? É possível pensar como um campo. A gente faz a mesma coisa. Na psicologia não tem uma área específica, não tem a gente não tem isso como um reconhecimento de área, entende? Como um assunto. Então ficava até pouco tempo na boa vontade dos alunos que pudessem falar desse assunto, na boa vontade de professores, mas então se eu não vou pesquisar na psicologia, na história, eu vou pesquisar em que área, se essa área não existe, né, gente? Até porque a discussão já está resolvida, não é um assunto pequeno dentro de uma área, porque transversal. E ele é tão... porque eu não sei você, né? Se você consegue... parou em algum momento para pensar assim, quando você estudou lá do teu ensino fundamental e médio, essas questões de sexualidade de gênero, elas são simplesmente apagadas da história, como se elas não existissem, como se essa discussão nunca existiu, né? No máximo dos máximos, algum professor muito bondoso problemativa algumas questões voltadas para questões patriarcal, né? Dessa figura da família, pensar as civilizações que, de certa forma, são o mito fundador da nossa ocidentalização, né? Esse mito fundador da Grécia, de Roma. Esses mitos fundadores tinham uma organização de sociedade em que a sexualidade funcionava de forma diferente. E funcionava de forma diferente com impactos na política, com impactos na economia, com impactos em todas as áreas, né? Nas subjetividades das pessoas, na forma de que... Então, como que você ignora isso, você silencia essas vivências, esses acontecimentos, como se isso não fosse importante, né? Como se pensar o corpo, as práticas do corpo, ou as relações que o corpo e a política dos corpos se dão em determinados tempos históricos não fosse importante, né? Então, isso é muito grave, assim, a gente vem de um silenciamento, e aí, obviamente, enquanto historiadores, o que eu e tantos historiadores do Brasil e mundo afora temos feito é juntar fragmentos, né? É juntar fragmentos, juntar restos, porque como fomos silenciados, como fomos não considerados humanos, porque isso é uma questão importante, né? Por que não nos era interessante ser apontado, né? Por que não há heroicização, não há nenhum processo heróico das bichas, das travestis, das sapatão? Por que não tem? Porque não somos humanos, né? Não somos vistos como humanos. Isso. Porque a gente só se humaniza num processo de reconhecimento. Ou o nosso heroísmo está, apesar do fato de sermos LGBT, porque ao longo da história mais recente, tipo de cinema ou de mídia, você via, antes da década de 90, os heróis, apesar de ser gay, ele era um ótimo cantor, ele era um excelente artista. Né? Porque é o estigma, né? Como se construiu esse processo todo, e aí as ciências psi têm uma grande responsabilidade, que é de construir essa doença, né? Então, esse processo de patologizar vivências, patologizar pessoas, né? Patologizar pessoas como se aquilo que elas fazem enquanto prática sexual as tornasse uma doente mental, né? Exato. Ou aquilo que elas fazem com o próprio corpo, né? Exato. Aquilo que elas expressam através do seu corpo, né? As malucas que cortam a língua no meio. Ai, mostra essa linguinha linda! Mostra essa linguinha linda! Ô, gente! Então, e aí é exatamente isso, né? E não é na ideia de um discurso liberal, do tipo, esse corpo é meu e eu faço o que eu quero. Não é nesse sentido específico. Mas é pensar como que o meu corpo, né? E aí a gente vai pensar Foucault, a partir desse questionamento, né? De como o biopoder se estabelece, né? Se infiltra nisso que somos, né?
nada disso, quando você olha para uma pessoa, quando eu olho para Ícaro, né? Quando o Ícaro olha para mim, a gente está vendo camadas de história, né? Camadas de história que não são só minha, não são só sua, né? São camadas de história de um longo trajeto da humanidade, né? A forma como você se veste, a forma como você se porta, a forma como você se apresenta, o seu corte de cabelo, tudo isso está falando de um tempo histórico muito maior que você mesmo. Exatamente. Eu acho que a contribuição que a psicologia deu ao longo da história foi de transformar as palavras que eram julgamentos moralistas e religiosos em transtornos mentais em relação à diversidade sexual e de gênero. Foi isso que a gente fez. E olha, você pode dizer que até a década de 90 entendia-se que a psicopatologia estava ligada ao fato da pessoa ser LGBT. E não ao fato dela viver numa sociedade discriminatória que faz ela buscar mais estratégias para conseguir sobreviver do que alguém que não tem aquele marcador social. Olha, nós contribuímos muito para a violência, no entanto, nos últimos 10, 20 anos, que assim como tu estava falando da tua área, né? Pesquisas com visões diferentes apareceram. A gente precisa de muito mais pesquisas sobre a sexualidade na Idade Antiga, na Idade Média, né, naquilo que a gente chamou de pré-história, né? Então, mas como se fazer isso? E eu acho que isso é um grande desafio para o historiador, né? Como a gente faz isso se essas fontes se perderam, né? Como se faz isso se essas memórias se perderam? Como se faz isso a partir de materiais, de documentos, né, que foram limpados dessa linguagem, limpados dessas pessoas. Porque isso é um ponto importante também. A gente não foi só considerado pecador e depois criminoso e depois doente, né? Sim. Porque isso tudo se mistura no período que a gente vive, né? Você falou, até a década de 90 a gente ainda via como uma doença, mas na verdade a gente ainda vê, né? Se a gente for olhar para o senso comum, não é à toa aí que tem um grupo de pessoas lutando para tentar fazer cura da homossexualidade, cura das sexualidades desviantes. Como se fosse possível entender que essa pessoa está em sofrimento pelo que ela, por aquilo que ela deseja, ou por aquilo que ela estruturou da sua subjetividade, e não o contrário, que aquilo que ela estruturou da sua subjetividade, o que ela deseja, né, a partir da sua subjetividade, entra em conflito com normas políticas do corpo e do desejo, né, e normas políticas que são heteronormativas, heterossexualizadas, né, de um direito que é heterossexualizado. Você vê, ontem, o STF decidiu que pessoas LGBT podem doar sangue. Você tem noção do que é isso? Tipo, doar sangue. Ah, mas vocês podiam doar sangue. Era só ficar 1 ano sem transar, né? Tipo, viado, quem é que fica 1 ano sem transar? Bom, se bem que agora na quarentena não sei de nada, né? Quanto tempo algumas pessoas vão poder tô casada, vocês que lutem. Eu fico pensando nisso, né, gente? Ontem, e quando eu falo ontem, não estou sendo metafórico, estou falando de verdade. Ontem, dia 8 de maio de 2020, no Brasil, que teve que chegar até o Supremo Tribunal Federal, ou seja, passar por todas as instâncias e chegar ao Supremo Tribunal Federal para que pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, não binários, intersexuais e qualquer identificação que nos atravesse com relação à sexualidade e gênero, né, orientação sexual e identidade de gênero, não sejam impedidas de doar, né? A partir dos anos 60 e 70, através de lutas dos movimentos sociais de gays e lésbicas e transexuais, conseguir, aos poucos, despatologizar. A gente tem primeiro a orientação sexual despatologizada, né, homossexualidade despatologizada em alguns lugares em 73, e depois a gente vai até 1990 para a OMS retirar, né, de muita luta. Só que nos anos 80 a gente é
reestigmatizado, ou seja, a gente é adoecido de novo, a gente é lido como doente de novo através do HIV. Né? Então, e veja, é tão bizarro pensar, né? A gente olha e pensa assim, como que alguém consegue pensar que um vírus, né, um retrovírus, que é o HIV, consegue identificar a orientação sexual da pessoa, ou a identidade de gênero, e vou pegar aquela, só ela. vou atacar ela porque ela é bicha. Gente, faz algum sentido isso, né? E desde o início da descoberta do vírus, a gente está agora passando por uma pandemia, a gente tem um vírus que, né, que foi descoberto recentemente, né? A gente não tem nem um ano ainda, a gente tem alguns meses desse vírus, e a gente viu como isso, como esses discursos vão sendo produzidos, né? A gente está vendo em tempo real essa discussão, né? Você tem, por exemplo, quando a medicina, né, no início falava assim, a gente tem grupos de risco, era a mesma palavra que usavam lá nos anos 80, grupo de risco, né? Quando a medicina fala grupo de risco, ela não está dizendo que só, né, no caso do coronavírus, só os idosos vão ser, né? O vírus não vai identificar, olha aqui, esse aqui é idoso, eu vou infectar. Não, imbecil, né? Não, a gente não tem, o vírus não tem essa capacidade. O vírus, ele tem, quando a medicina fala em grupo de risco, ela está falando em propensão, probabilidade, né? Comorbidade, ou seja, outras coisas que fazem com que essa contaminação, que qualquer pessoa pode se contaminar, né? Qualquer pessoa pode se contaminar, piore ou torne essa pessoa uma pessoa com uma doença mais grave. É a mesma coisa do HIV. Né? O HIV deveria ter sido tratado dessa forma desde o início, ou seja, qualquer pessoa que realize uma prática sexual desprotegido pode se infectar com HIV. E uma coisa interessante, né? O uso de camisinha, por exemplo. O uso de camisinha, ele se consolida por causa das bichas. Por quê? Porque as bichas, né, tiveram o seu namorado infectado, ou a pessoa com quem vivia, né, ou ela mesma se infectou, e para não deixar de transar com os seus parceiros, ou com as suas parceiras, com as pessoas que gostaria, passou a utilizar a proteção. E a partir daí que a medicina passa a utilizar essa possibilidade como uma possibilidade de proteção. Então, assim, para tentar fechar, né, essa ideia de pesquisa aí, que eu estou construindo ainda, e eu tenho me aproximado bastante das humanidades digitais, né, que tem surgido aí como uma possibilidade interessante de se pensar a história e todas as áreas das humanidades a partir de um marco que é essa relação de dados que a gente tem na nossa sociedade, ou seja, essa produção incessante, né, esse big data, né, essa grande produção de dados, né, esses grandes dados, e como a gente precisa, mais do que nunca, entender como utilizar essas ferramentas e produzir a partir delas, e produzir com elas, e produzir para que isso se dissemine. Então, aí, no meu campo, né, pensar como essa produção de dados impacta na produção de arquivos, por exemplo, né? A gente tem hoje produções de arquivos, por exemplo, tem o arquivo Pajubá, né, tem Memória e História das Homossexualidades no Brasil, tem várias pessoas tentando fazer com que essa memória de pessoas LGBT, de dissidentes sexuais de gênero do Brasil, fique também registrado nesse ambiente digital e permita que mais pessoas pesquisem, né? Porque a gente não tem um arquivo físico que fica lá na cidade de Passo Fundo. São experiências ainda muito incipientes se a gente for pensar comparado às outras áreas, mas eu acho que a gente precisa urgentemente começar a produzir isso, né? E eu acho, inclusive, que essas conversas são também parte desse acervo, né? A gente pode deixar isso disponível. Eu acho que o YouTube tem aí, tem um canal do YouTube que eu estou seguindo há pouco tempo, mas que eu adoro, que resgata memórias de vídeos, né, de travestis, drags, de produções dos anos 80, dos anos 90. Isso
é parte da nossa história, é parte daquilo que nós entendemos hoje como o movimento LGBT, mas mais do que isso, né? É parte dessa disputa política que está ocorrendo com relação a controle dos corpos, porque é isso que a gente tem, né? Como a gente, essa disputa não só de narrativa, mas uma disputa política que se dá para controle desses corpos, que são corpos que importam ou não importam, né? Roubando a ideia da Butler, assim, é toda a problematização que ela faz, que corpos que importam na nossa sociedade, né? Por quem a gente chora, por quem a gente, né, com quem a gente se filia, com quem a gente se emociona, por que a gente se emociona, né? A gente está passando por uma pandemia, a gente está vendo aí essas questões de sexualidade de gênero se agravando em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Então, a gente precisa cada vez mais pensar pesquisas e resgatar memórias e produzir reverberações tais que se infiltrem nessa política para a gente tentar derrubar isso e superar, né? Eu acho que a gente não vai conseguir superar enquanto humanidade, não vai conseguir avançar enquanto humanidade, né? Se é que existe uma forma de avançar benéfica, e eu espero que exista, se a gente não superar todas essas construções que a gente fez, históricas, de dizer que algumas pessoas são mais humanos que outras pessoas. Acho que é isso. E em termos metodológicos, o que tu já tem programado? Basicamente, as minhas fontes são as teses e dissertações. Tá. Basicamente, então, esse levantamento inicial eu já tenho. Eu ainda estou decidindo se eu vou incluir entrevistas com os pesquisadores dessas teses e dissertações. Eu ainda estou decidindo, talvez isso seja importante para trazer também a questão das motivações, né? Isso. As motivações, as vinculações, entender o que leva, né, a essas pessoas, que como eu estou pensando na ideia de uma produção de um campo, né, de um campo de pesquisa, então, o que levou uma pessoa, né, uma professora, em 94, a pesquisar sobre os discursos médicos sobre a homossexualidade? O que levou ela, né? E aí eu estou dentro das humanidades digitais, possivelmente vou utilizar network science, né, que é essa ideia de uma ciência, né, desses contatos, então tentando entender como que essa produção se filia e como que essas pessoas vão produzindo a partir de seus locais, né, de seus locais de pesquisa, de seus locais de sala de aula, de suas universidades, e mesmo das citações, né, como que essas citações como que essas fontes se conversam e até que ponto essas fontes se conversam e quais são os nossos principais autores para pensar e problematizar a nossa realidade brasileira, né? Então, o que eu tenho feito com a minha pesquisa é pensar como historiadores e historiadoras, pesquisadores e pesquisadoras brasileiros têm produzido narrativas históricas e pesquisas históricas no Brasil, a partir da pós-graduação brasileira em História, referente a esse que eu tenho chamado de campo, né, das dissidências sexuais de gênero, ou, de forma muito audaciosa, eu tenho chamado de uma história transviada. É isso. Que lindo, que lindo. É isso. Tem alguma pergunta, viado? Tenho. Quero saber onde você comprou essa camiseta linda. Tô brincando. Menina, e assim, isso, bicha. E assim, já agradecendo então, tá, mana, porque esse canal aqui, ele tem sido uma descoberta e um processo de vencer medos. E quem melhor do que você para estar aqui comigo, testando essa ferramenta, mas também trazendo as tuas contribuições que mudam minha vida, né, cara? Eu conto contigo como se fosse uma das bases da minha vida. Você é uma inspiração para mim. Vai fazer eu chorar, viado. Isso é uma inspiração para mim, muito longe da academia, assim, para a vida inteira. Mas eu amo a forma como você escreve, como você pesquisa e como você se posiciona. Então, para quem vai assistir aqui essa live,
eu vou deixar algumas produções do Ronaldo aqui embaixo, mas sugiro que principalmente o artigo que acabou de sair do forno seja lido, tá? Que é o artigo que saiu da dissertação do Ronaldo sobre a construção das identidades travestis no jornal Lampião, uma pesquisa hiper responsável que eu participei com muito carinho junto, a gente discutia praticamente todos os dias, assim como ele participou da minha, né, e de todas, a gente participa muito um dos trabalhos do outro, mas fica a leitura como obrigação, tá? Tem que ler, tá sensacional. O artigo tá emocionante. É um resgate importantíssimo que não existiria se não existisse Ronaldo, tá, gente? Vai lá e lê. Um pouco menos, tá, gente? Bicho, então, já agradeci, né? Então, eu acho que o objetivo desse bate-papo vai ser isso mesmo, a gente pensar um pouco sobre como a gente tem feito, né? Como a gente tem colocado os nossos corpos políticos, os nossos jeitos de viver e de ver o mundo dentro desse espaço que por muito tempo foi tão hermético, tão fechado, tão ensimesmado, né? Que é a academia. Então, estar nesse espaço, e que muitas vezes a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Que muitas vezes a gente já pensou em dizer, não quero, vou sair daqui, porque isso aqui não, né? E eu acho que não, acho que cada vez mais a gente tem que ocupar esse espaço e subverter essas relações para que a gente possa permitir que outras pessoas, na mesma condição ou em condições talvez muito mais adversas que a nossa, né? E a gente tem que reconhecer os nossos privilégios de acessar esses espaços, mas que a gente possa fazer com que outras pessoas venham e tragam também suas perspectivas e tragam outras formas de ver a psicologia, de produzir a história, e assim a gente vai, de alguma forma, se não mudando no todo, pelo menos incomodando, pelo menos fazendo furos, né, brechas, rasgando fissuras, né, que nos façam avançar enquanto sociedade e cada vez mais, que seja cada vez mais plural, cada vez mais justa, solidária, equânime, que a gente derrube o capitalismo. Esses espaços de poder que não foram desenhados para os dissidentes, e aí pega qualquer dissidência, tá, pessoal? Dissidência de sexualidade, dissidência de corpos, dissidência de ideias. Nossa. Os lugares de poder não foram feitos para dissidentes. E o papel do dissidente dentro do sistema de poder não é de simplesmente abrir a porta para a galera que ficou de fora e servir como uma espécie de salvador do pobrezinho que está lá fora. Não, o nosso papel aqui dentro, na minha opinião, como diz o Ronaldo, é hackear o sistema e fazer com que esta porta se abra a partir do próprio sistema. Não eu como personagem ou personalizar a luta e dizer, eu abri as portas para os homossexuais, para as travestis. Eu acho que a gente pode fazer de outras formas, que é fazer o sistema abrir as portas, hackeando ele, né? Exato. Eu até voltei aqui, porque eu estou fazendo um curso, aliás, indico que vocês procurem, depois o Icaro vai deixar na descrição aqui do vídeo, um curso com Helena Vieira. A Helena Vieira é uma transfeminista maravilhosa, brasileira, que tem uma produção incrível, e ela tem feito um trabalho recente que é de popularização científica no que se refere à teoria queer e aos feminismos decoloniais. Muito então, legal. Quem se interessa, os cursos são super acessíveis, são cursos no valor de R$50, que tem uma curadoria de textos, uma curadoria muito cuidadosa, são aulas com ela que são, assim, realmente incríveis, então eu indico, o Icaro vai deixar na descrição, e essa semana a gente estava discutindo um texto a partir da teoria decolonial, né, que é uma teoria que surge aqui do sul do mundo, né, e que questiona, inclusive, esse lugar de sul e norte, né, essas hierarquias, questiona essas hierarquias, e uma das questões que surgiu, que é uma teorização de um dos autores,
ele fala, e eu estou tentando pegar aqui quem é o autor, mas eu não vou localizar, e o Icaro vai deixar lá, e ele fala de uma cumplicidade subversiva. Eu achei genial isso, porque cumplicidade subversiva não quer dizer que eu vou entrar na academia e sim, eu estou sendo cúmplice com o que ela sempre foi, porque ela sempre foi elitista, ela sempre foi classista, sexista, né? A gente sabe, tá aí as mulheres estão na academia sofrendo. Um exemplo, recentemente saiu uma pesquisa de que o número de mulheres conseguindo publicar nas revistas reduziu agora durante a pandemia, e o número de homens aumentou. Por quê? Né? Basta a gente pensar que trabalho em home office. Quem está conseguindo trabalhar em home office? Quem está conseguindo trabalhar em home office é homem, porque a esposa está cuidando das crianças. Está com 15 filhos, estou exagerando, né? Mas está com as crianças, está com a casa, porque ainda existe uma divisão sexista desses lugares de cuidado, né? Ou acompanhando as crianças na escola virtual. Exatamente. E assim, óbvio que, felizmente, a gente tem cada vez mais alguns homens dividindo esse espaço, né, com as mulheres. Mas a gente sabe que é muito ínfimo. Por quê? E aí a gente tem que pensar, para além disso aqui, historicamente, o cuidado esteve nas mãos das mulheres, né? A gente vai para a psicologia, que é uma área de cuidado, a gente tem muitas mulheres. Por que tem muitas mulheres, né? 89% de mulheres, pelo menos numa pesquisa de mais ou menos uns 10 anos, né? Pois é, aí claro que isso é importantíssimo pensar, e por isso essas áreas que nós estamos, né, de gênero e sexualidade, são necessárias para problematizar isso, que é o nosso dia a dia, para dizer, gente, olha aí, peraí, como assim? Então vocês estão dizendo que as mulheres publicam menos porque têm preguiça? Né? Não, existe uma estrutura, né, uma estrutura construída politicamente, há uma arquitetura do saber, né, há uma arquitetura da produção de saberes que está atravessada em várias outras questões. E aí, quando a gente fala de cumplicidade subversiva, né, isso, eu estou sendo cúmplice com essa academia, mas eu estou subvertendo isso, fazendo com que essa academia se incomode com esse espaço que eu ocupo e se repense. Eu posso usar da minha crítica para repensar a própria arquitetura dos saberes, a própria arquitetura do que se definiu dentro da academia como importante, né? Por que a gente recebe tantas teorias estadunidenses, né? E por que a gente não subverte elas? Por que a gente não come elas e vomita de forma antropofágica, né? Lá da ideia de antropofagia, né? Porque é isso, a gente precisa pensar que a nossa realidade, apesar de, em alguns aspectos, se assemelhar da realidade de qualquer outro local, ou de boa parte dos locais do mundo, né, inclusive do norte do mundo, mas ela tem especificidades. A gente não pode esquecer que a gente foi colônia durante séculos e que isso nos constitui enquanto subjetividade também. Está atravessado na nossa vida essa colonialidade, que é o termo que os estudos decoloniais propõem. Né? Então, isso a gente não pode esquecer e não pode ter fora do nosso norte. E isso que você falou é exatamente isso. A gente tem que utilizar os nossos privilégios de conseguir acessar esse espaço e fazer com que esse espaço se rompa, né, de algumas formas, nem que seja através de pequenas fissuras, para que outras pessoas dissidentes, né, discursos dissidentes possam adentrar e a gente aos poucos ir mudando essa estrutura como um todo, né, criando epistemologias outras, né, criando outras coisas permitidas e não permitidas e inclusive não pensadas ainda, né, e a gente precisa imaginar politicamente muita coisa. Ai. Bicho, se deixar, eu fico aqui até as 3 da tarde falando, tá? Mas eu não te conheço. E eu não te conheço. Deixar essa bicha falar, a gente sai daqui o quê? Em novembro. Bom, meu amor, essa é uma entrevista teste, tá? Você não pense que você está liberada, você vai me dar várias conversas, várias entrevistas, e eu te agradeço de coração porque esse canal tá estreando e eu também, né? Então não sei de nada, e eu pedi para que tu me ajudasse a montar
ou uma live ou uma entrevista. E eu acho que eu não poderia ter tido pessoa melhor para começar a fazer isso comigo. Então eu te agradeço de coração por estar aqui comigo, por se disponibilizar a contar um pouquinho da tua pesquisa e por nos inspirar a ocupar esses espaços do jeito que você ocupa. Você continua uma inspiração em qualquer coisa que você faça, seu viado desgraçado. Eu te amo, tá? Ai, bicha, obrigado você por ter me convidado. Invista nesse canal, invista nessa ideia, expanda as plataformas, coloque isso em outros lugares. Conte comigo para ser apoiador, divulgador e crítico daquilo que a gente tem feito. Eu acho que esse espaço da web está aí, a gente precisa ocupar cada vez mais. Então, muito obrigado. E, nossa, você também é inspiração, viado. Para que eu vou ficar rasgando seda assim uma para outra. Um beijo, e para quem está assistindo, né, não vai esquecer aí de compartilhar para as inimigas, de compartilhar para as amigas, de compartilhar se gostou, compartilha para as amigas, né? Se não gostou, compartilha para as inimigas, dizendo, olha, o que essas ridículas estão fazendo. Né? Compartilha igual, compartilha porque a gente quer que as pessoas vejam, tá? Beijo. Fiquem à vontade para colocar qualquer coisa nos comentários. Se alguém nos xingar, eu apago, porque o canal é meu, faço o que eu quiser mesmo. E não pode destratar as visitas que eu convidei minha amiga aqui, você não vai ficar xingando minha amiga. Então é isso, tá, pessoal? Um beijo, até a próxima. Ronaldo, de coração, obrigado, tá? Te amo. Eu te amo. Ai, arrasou! Adorei! Bicha, vamos preparar uma live, tá? Ai, nervosa. Prepara uma live. Cara, a primeira live da minha vida. Tô até nervosa, suando, frio. Não vou mostrar, que eu tô só de calcinha por baixo, então não vou mostrar. Mas, eu achei linda. Eu adoro essa gola padre. Linda. Essa estampa de cortina. Eu acho maravilhosa essa estampa de cortina. Deixa eu levantar pra você ver. Olha, uma estampa de cortina. Maravilhosa. Olha, adoro estampa de Bicha, tá um calor danado aqui, tá? Eu tô suando. Bicho, aqui tá um frio dos infernos, viado. Mentira dos infernos. Cara. Mas eu não tenho saudade do frio, não, tá? Desculpa. Eu sei. Desculpa, não tenho. Nunca gostei de frio. Você vai fazer com várias pessoas. Você pode fazer isso com várias pessoas, tá? Tipo, e convidando pessoas pra fazer bate-papo sobre os seus trabalhos. E você vai, tipo, entrevistando essas pessoas. Se eu tirar o óculos, fica sem esse negocinho aqui, ó. Tira o óculos. Não me enxerga? Te enxerga. Me enxerga sim, bicho. Você não vai ler nada. Eu não vou colocar nada pra ler, então não tem problema. Ai, que ruim. Agora eu gostei. Ai. Então, bom, gente. Não, deixa eu começar assim. Mostra essa linguinha linda. Ô, gente!